Mãezinha do céu, mãe do puro amor. Rezar o terço é a minha escada, são meus caminhos para chegar ao céu. Liturgia diária. 17º domingo do tempo comum. Primeira leitura. 1º de Reis, capítulo 3, versículos 5 e 7 a 12. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: Já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 118. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ele dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Segunda leitura. Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde sempre, a esses ele predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar.
e que apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conversando sobre a palavra, com Antônio Santoro. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conversando sobre a Palavra, onde a gente tenta levar a vocês uma explicação das leituras da nossa missa, numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, numa linguagem que todos possam compreender. E a nossa liturgia de hoje vai fazer a gente refletir sobre uma coisa muito importante, uma coisa que a gente precisa reavaliar todos os dias. A gente vai refletir sobre as prioridades da nossa vida. Quais são as prioridades da nossa vida? Mas antes da gente começar, eu peço a vocês, mais uma vez, nos ajudem a evangelizar. Deixem um joinha no nosso vídeo, deixem um comentário, compartilhem os nossos vídeos nos grupos de Zap da família, da igreja, dos amigos. Se inscrevam no nosso canal. Todas essas são maneiras de vocês fazerem com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele mostra o nosso trabalho para outras pessoas que ainda não conhecem. Pessoal, nós contamos com vocês nessa participação, nesse projeto de evangelização, nessa parceria. Faça isso agora, porque lá no final do vídeo a gente acaba esquecendo e é muito importante para a gente. Muito obrigado. Como eu falei, pessoal, hoje nós celebramos o 17º domingo do tempo comum e a nossa liturgia de hoje quer fazer a gente refletir sobre uma coisa muito importante. Ela quer que a gente faça uma avaliação sobre as prioridades da nossa vida. Ela nos faz um convite para que a gente faça uma reflexão sobre os valores que a gente considera os mais importantes para a gente, aqueles que a gente baseia a nossa existência. A gente deve pensar bastante sobre esse assunto, gente, todos os dias. Quais são os meus verdadeiros valores? Será que os valores em que a minha vida está baseada, está fundamentada, são os mesmos valores que Jesus veio apresentar para nós? É isso que a gente vai refletir hoje. A nossa primeira leitura de hoje é retirada do primeiro livro dos Reis. Nessa leitura, a gente vê um trecho que fala sobre o rei Salomão, que era filho do grande rei Davi. Davi foi o maior governante do povo de Israel. Davi consolidou fronteiras. Além disso, Davi também expandiu essas mesmas fronteiras e trouxe um tempo de paz e de tranquilidade para o povo de Deus como nunca antes foi visto. E foi exatamente Salomão, seu filho, que sucedeu Davi no trono. Salomão, gente, também foi um grande governante para Israel. Ele deu continuidade ao trabalho herdado do seu pai. Ele fez uma grande organização administrativa do país e realizou a construção de grandes obras. A mais famosa delas é o Templo de Jerusalém. Salomão também foi um grande incentivador da cultura e das artes no seu país. Salomão sempre andou rodeado de pessoas sábias. Ele valorizava o conhecimento e a sabedoria. E para isso, pessoal, ele foi capaz de importar de outros países, sobretudo do Egito, pessoas que se destacassem pelo seu saber para poderem auxiliar ele no seu governo. É curioso a gente notar também que Salomão foi o primeiro rei de Israel que foi herdeiro do trono do seu antecessor. Ele assumiu o trono por um direito hereditário. Antes dele, os governantes de Israel chegavam ao trono não por herança, mas por terem sido escolhidos por Deus. Na nossa leitura de hoje, a gente vê, como em outras ocasiões do Antigo Testamento, a narração de um sonho.
O sonho na teologia do Antigo Testamento é uma maneira privilegiada que Deus tem de falar com as pessoas e de mostrar para elas qual caminho, qual orientação elas devem seguir. O autor do nosso texto se utiliza dessa narrativa para mostrar ao povo de Israel que Salomão, apesar de ser o herdeiro do trono, também ocupa essa posição pela vontade de Deus. Ele também é um escolhido de Deus. Esse sonho é narrado na nossa leitura em forma de um diálogo entre Deus e Salomão. Primeiramente, a gente pode ver que a iniciativa do diálogo parte de Deus. É Deus quem chama Salomão e pergunta para ele o que ele poderia dar. Deus faz um oferecimento a Salomão, dá a ele a oportunidade de pedir uma coisa, se coloca disponível para ouvi-lo. Salomão, por sua vez, está muito consciente do tamanho da tarefa que ele tem nas mãos e também das suas limitações para poder realizar essa tarefa. Governar um povo inteiro não é uma missão fácil, e Salomão expõe para Deus o seu desejo, pedindo que Deus conceda a ele um coração sábio, que seja capaz de governar aquele povo, que seja capaz de realizar aquela missão com justiça. E Deus atende a oração feita por Salomão. No nosso texto de hoje a gente não vê, mas se vocês quiserem ler a íntegra do capítulo de onde ele foi retirado, vocês vão ver que Deus não só concede a Salomão uma sabedoria inigualável, que vai ficar conhecida por toda a história, mas também dá a ele outras coisas que ele nem tinha pedido: riqueza, glória e uma vida longa. Deus se agradou muito do pedido feito por Salomão, justamente porque ele não pediu coisas para ele, mas ele pediu uma coisa que fosse útil para o cumprimento da vontade de Deus, para a execução da grande tarefa que lhe havia sido dada e para o bem daqueles que estavam sob o seu governo. Pessoal, no nosso mundo moderno, a gente vê tantas pessoas querendo definir para os outros quais são os valores que são mais importantes para as pessoas, para que elas possam chegar a uma realização plena. E é essa suposta realização que vai mostrar para todos quem faz parte do grupo dos vencedores da vida, do grupo dos realizados, do grupo daqueles que obtiveram sucesso, que são pessoas realizadas. Mas, gente, na grande maioria dos casos, todas essas definições que querem que a gente engula sem nenhum questionamento, e muitas vezes é isso que a gente acaba fazendo, todas essas definições de sucesso, de valores que levam a uma realização plena da vida, são baseadas em coisas temporais, em realidades passageiras, que diante de Deus são totalmente irrelevantes. Elas estão longe de serem valores verdadeiros, aqueles que agradam a Deus. O mundo tenta nos enganar o tempo todo, e não são poucas as vezes que a gente acaba iludido pelo mundo. Quase sempre, gente, por trás de tudo isso que tentam impor para nós como coisas necessárias, como valores prioritários, como uma coisa necessária para que a gente tenha uma vida de sucesso, quase sempre, por trás de tudo isso estão interesses de mercado, estão interesses financeiros e até mesmo interesses ideológicos. Querem fazer com que nós sejamos consumidores de determinadas marcas, de determinados tipos de produtos, vendedores de determinados tipos de pensamento. Tudo isso não tem finalidade de tornar a gente uma pessoa melhor diante de Deus e nem diante do nosso irmão, mas tem a intenção de enriquecer um grupo de pessoas ou de aumentar o seu alcance de poder sobre a nossa sociedade. E olha, pessoal, é muito fácil a gente cair nesses tipos de armadilha. É muito fácil mesmo. É só a gente olhar para o lado e a gente vai lembrar de um monte de gente, de um monte de coisas que nós enxergamos terem caído nesse tipo de armadilha. Mas a gente tem dificuldade de enxergar quando somos nós que caímos. Hoje, com tanto conhecimento disponível, ao acesso de todos, com tantas informações ao nosso dispor, com tanta conectividade, que permite a gente acessar o conhecimento disponível no mundo inteiro através de um clique, com tantas bibliotecas inteiras disponíveis ao nosso alcance, ainda assim, é muito difícil para as pessoas
conhecerem, viverem uma vida realmente sábia, uma vida de discernimento, uma vida com entendimento sobre o que está à nossa volta. Essa nossa leitura de hoje deixa muito evidente para a gente como é importante a gente ouvir a palavra de Deus, como é importante a gente dedicar o nosso tempo para a busca da sua sabedoria, do seu conhecimento, que permitam a nós escolher os caminhos que nos levam à vida e rejeitar os caminhos que nos levam à morte. O verdadeiro sábio é aquela pessoa que consegue perceber o que é que realmente realiza a sua vida e também permite cumprir dentro da sua realidade, ou seja, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, a missão que é confiada a essa pessoa por Deus. Façamos, pessoal, uma reflexão profunda sobre isso. Qual é a minha missão? O que é que Deus me confiou para realizar nesse mundo? Do que é que eu preciso para poder cumprir essa missão? Será que aquilo que tentam me vender todos os dias como fonte de realização de vida, como fórmula de sucesso, é realmente uma fonte de realização de vida? Ou é somente uma propaganda comercial ou ideológica disfarçada? Será que eu peço a Deus nas minhas orações, assim como fez o rei Salomão, a sabedoria que eu preciso para poder cumprir essa minha missão no mundo? E se eu peço, será que eu estou atento para ouvir a resposta de Deus? Ou eu fico me lamentando porque Deus não ouve os meus pedidos, sendo que muitas vezes eu não sei nem o que eu preciso pedir? Será que eu estou fazendo os pedidos corretos? Ou estou fazendo apenas a comunicação para Deus do que eu desejo para minha realização, baseado nas propagandas enganosas que eu escuto todo dia? Aonde eu coloco a minha esperança? Quais são as prioridades verdadeiras da minha vida? Façamos essa reflexão. Na nossa segunda leitura de hoje, a gente continua com a carta de São Paulo aos Romanos, que já nos acompanha há algumas semanas, né, pessoal? Nela, Paulo faz para nós uma reflexão sobre o projeto de salvação que Deus tem para oferecer às pessoas. A gente já viu nas liturgias dos domingos anteriores que todas as pessoas que vêm a esse mundo estão marcadas pelo pecado, mas que Deus, pela sua vontade, pela sua livre vontade, por amor e de maneira totalmente gratuita, oferece para todas as pessoas, sem nenhuma exceção, a possibilidade de chegar à salvação. A gente viu também que todo esse projeto de salvação se realiza plenamente na pessoa de Jesus, que veio ao mundo para comunicar tudo isso para nós. E a gente viu também no último domingo que é o Espírito Santo de Jesus, aquele Espírito que Jesus enviou ao mundo, que permite que as pessoas possam acolher e viver com fidelidade essa graça que Deus nos oferece, porque somente com as nossas forças, somente com os nossos próprios esforços, nós não somos capazes de viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não somos capazes de vivermos segundo o Espírito, como o próprio Paulo nos ensinou. E é o Espírito Santo de Deus que vem em nosso auxílio para nos ajudar, intercedendo sempre por nós. Já no nosso texto de hoje, Paulo nos lembra que o projeto de salvação que Deus tem é realmente um projeto de amor. E esse projeto de amor não é um acontecimento casual, não é algo que acontece de maneira repentina, como se Deus de uma hora para outra resolvesse optar por isso, resolvesse criar um projeto novo. Não, muito pelo contrário. Esse projeto é algo que sempre existiu nos planos de Deus. Deus desde sempre tinha esse plano junto dele. Ele sempre nos quis ao seu lado para sempre, porque nos criou por amor. Apesar de, num primeiro momento, a gente poder interpretar esse texto de Paulo, de uma maneira em que a gente possa pensar que Deus já tinha seus eleitos desde o início dos tempos, porque Paulo fala de uma maneira que pode nos levar a essa interpretação. Ele diz, aqueles que Deus predestinou, como se tivesse predestinado a uns e não a outros, baseados em alguns critérios que a gente não pode compreender. Apesar disso, a gente pode ter a certeza de que não há um grupo de predestinados. Todo o ensinamento de Paulo, pessoal, é bem claro em relação a isso. Para Paulo, o projeto de salvação de Deus é destinado para todos aqueles que desejarem aderir a ele.
E o mais importante na leitura de hoje é que a gente possa compreender que esse projeto de salvação não pode ser comprado, não pode ser obtido com os nossos esforços, nem pelos nossos méritos, mas é um dom totalmente gratuito de Deus e que já estava previsto desde toda a eternidade. Pessoal, a gente vive numa época em que muitas pessoas estão quase indiferentes a Deus. Elas vivem com essa realidade, como se essa realidade aqui de hoje fosse uma realidade eterna, mesmo sem saber de onde elas vieram e para onde elas vão. As pessoas vivem como se Deus fosse uma realidade muito distante. A nossa leitura, ela faz um verdadeiro convite para que a gente possa se conscientizar de que Deus nos ama profundamente, de que Deus nos ama desde o princípio, de que Ele tem planejado uma vida para nós, uma vida onde a gente possa ser herdeiros do seu reino, como filhos que desfrutam do amor do seu Pai junto dele. É para essa finalidade que nós somos criados. E Deus não se cansa de vir ao nosso encontro. Ele não se cansa de nos chamar, de falar com a gente, de se manifestar nas nossas vidas de diversas maneiras, de nos apontar qual é o caminho que a gente precisa seguir para que a gente possa chegar à vida ao seu lado. Mas nós somos frequentemente enganados por tantos apelos que o mundo nos oferece, pelas ofertas de realização falsas que nos são propostas todos os dias. São ofertas muito sedutoras, pessoal, que nos atraem, que nos chamam, mas que são baseadas em realidades passageiras, que na sua maioria nos levam a trilhar caminhos distantes daqueles que Deus deseja que a gente trilhe. Caminhos que não nos levam para o seu encontro, mas que nos afastam dele. Deus é muito respeitoso com a gente. Deus não invade a nossa privacidade, Ele não interfere nas nossas escolhas. Ele nos deixa totalmente livres para que a gente faça, para que a gente escolha as nossas opções, assim como Ele deixou Salomão escolher o que ele queria pedir. Deus se manifesta a Salomão, mas ele não diz o que ele devia pedir, ele apenas pergunta o que ele desejava. Que nós, da mesma maneira que Salomão, também saibamos pedir a Deus aquilo que nos convém. Que nós desejemos a mesma sabedoria que Salomão desejou, para que a gente possa realizar nessa vida a vontade de Deus. E dessa maneira, certamente a gente vai caminhar na direção certa, na direção do seu encontro, na direção da vida plena do seu lado, que é o seu desejo, mas que deve ser também o nosso desejo e a nossa busca incessante, sabendo que isso é um grande privilégio e que a gente também pode contar com a ajuda de Jesus e do Espírito Santo o tempo todo para isso. Peçamos essa graça a Deus. No nosso evangelho de hoje, mais uma vez, a gente vê Jesus nos falando através de parábolas. Como a gente já viu, as parábolas são imagens simples, mas que ao mesmo tempo são carregadas de significado, são questionadoras, instigantes para as pessoas que escutam. É através dessas parábolas que Jesus apresentava para as pessoas as realidades que ele veio trazer. Jesus queria mostrar como é que eram as realidades do reino de Deus. As parábolas que nós vemos hoje são exclusivas do Evangelho de Mateus. Elas não aparecem nos outros evangelhos. O nosso texto de hoje pode ser dividido, pessoal, em 3 partes. Logo na primeira, a gente já vê 2 parábolas. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pedra preciosa. As 2 falam sobre o mesmo tema e elas têm o mesmo significado. Com elas, Jesus diz para nós que esse reino de Deus é como se fosse um verdadeiro tesouro que nós precisamos desejar, que nós precisamos querer para nós, muito mais do que qualquer outra coisa que possa ser oferecida para nós em troca. Não há nada que se compare ao valor do reino de Deus. Quem o possui um tesouro tão grande, pelo qual vale a pena todo o esforço possível para poder alcançar. Para nós que somos cristãos, que somos católicos, o reino de Deus precisa ser um valor absoluto. Conseguir fazer parte dele deve ser o objetivo principal da nossa existência. Não há valor maior do que esse.
Ele precisa ser algo pelo qual nós devemos estar dispostos a renunciar a tudo, algo pelo qual a gente deve estar disposto a pagar qualquer preço. Se nós nos encontramos adormecidos na nossa fé, se nós estamos relativizando o valor que a presença de Deus tem na nossa vida, e é isso que o mundo quer que a gente faça, se nós estamos sendo tomados pelos valores passageiros desse mundo, nós devemos, gente, urgentemente redescobrir o valor que esse tesouro tem para a gente. Nós devemos parar e pedir a Deus a sabedoria necessária para que possamos discernir entre o que é importante, entre o que é valioso na nossa vida e o que é somente propaganda enganosa. Para que a gente possa fazer uma comparação simples de entender, nós precisamos aprender a perceber a diferença entre o que é ouro de verdade e o que é apenas bijuteria. Para isso, a gente precisa parar e nos reconectar com Deus, pedir a Ele a sabedoria necessária, da mesma forma como vimos hoje Salomão pedindo sabedoria para a sua vida. Na segunda parte, a gente viu o reino de Deus sendo apresentado para a gente como uma imagem de uma rede, que é lançada no mar e pega toda espécie de peixes. A gente pode compreender essa parábola mais ou menos no mesmo sentido da parábola que a gente viu na semana anterior, que falava do joio e do trigo. Vocês estão lembrados? Pois é, o reino de Deus não é um local onde habitam apenas pessoas boas. Ele é como um campo, onde crescem coisas boas e ruins. O dono do campo ele não tem pressa de separar os dois tipos de plantas, mas ele espera o tempo certo para fazer a colheita. Da mesma maneira, Deus não tem pressa de condenar nem de destruir ninguém. Ele não quer a morte de ninguém. Ele quer salvar todos nós e por isso ele dá bastante tempo para que as pessoas possam se converter e mudar de vida. Então, gente, dessa mesma maneira, no tempo certo o trigo é separado do joio e no tempo certo também, dessa mesma maneira, quando a rede for recolhida, vai ser feita a separação dos peixes. Esse é o sentido da parábola. E na terceira parte, a gente vê um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, que é uma conclusão de todo esse capítulo onde a gente viu as parábolas do reino. Nessa conclusão, a gente vê que o verdadeiro discípulo do reino de Deus é aquele que compreende, que presta atenção, é aquele que se compromete com os ensinamentos que estão sendo propostos para ele. Quando Jesus faz menção ao escriba, dizendo que ele deve saber tirar coisas velhas e novas do seu tesouro, ele está se referindo ao fato de eles, os escribas, como grandes conhecedores do Antigo Testamento, que pode aqui ser interpretado como as coisas velhas, eles serem agora desafiados a enfrentar esse novo desafio que está sendo proposto a eles por Jesus. O desafio do reino, o desafio de refletir sobre as propostas que estão sendo feitas para eles por intermédio de Jesus. O desafio de saber reconhecer também as coisas novas que precisam fazer parte do seu tesouro. Gente, como a gente viu, o tema central desse nosso evangelho, assim como o tema central de todas as leituras de hoje, é a questão das prioridades, daquilo que a gente considera mais valioso na nossa vida. Não há muito o que nós discutirmos em relação a isso. As prioridades de todo cristão devem ser as prioridades do reino de Deus. Infelizmente, a gente vive num mundo onde nós somos todos os dias seduzidos por valores e propostas que querem se tornar as prioridades da nossa vida, mas que são apenas propostas de vida de um mundo egoísta e individualista. Para nós, o objetivo central da vida, a nossa prioridade, o nosso grande valor, nunca pode estar limitado a um bem material ou a algo que seja passageiro, algo que não conseguimos usar para entrar no reino de Deus. Nós precisamos sempre lembrar que o reino de Deus não é egoísmo, mas é sempre partilha. Nós precisamos lembrar que o reino de Deus não consiste em ser servido pelas pessoas, mas em servir os nossos irmãos que de nós mais necessitam. Nós fazemos da nossa caminhada em um mundo que valoriza o dinheiro, o orgulho, a autossuficiência, a independência das pessoas. Nós fazemos da nossa caminhada algo que vá a favor do serviço.
E contra esse individualismo, contra esse modo errado, autossuficiente e egoísta de vida. Mas nós devemos compreender, pessoal, que o reino de Deus não é fundamentado em nada disso. Ele não pode ter nada disso como sua prioridade. Se a gente não entender essa parte, se a gente não conseguir desvencilhar o nosso coração, as nossas prioridades disso, a gente não está entendendo nada. O reino de Deus tem outras prioridades. O reino de Deus é perdão, é tolerância, é amor, é serviço, é fraternidade, é encontro com o irmão. Reflitamos durante essa semana sobre quais são os valores que comandam a nossa vida, sobre quais são as nossas prioridades e os nossos objetivos, sobre o que nós estamos dispostos a fazer para possuir esse tesouro que é o reino de Deus. Reflitamos sobre o significado que as propostas de Jesus têm na nossa vida, sobre o lugar que elas ocupam na nossa escala de valores. Mas, pessoal, esse exercício não pode ser algo teórico, não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito rapidinho. Analisemos a nossa vida com o tempo devido, com a sinceridade, com a profundidade que são necessárias. Não adianta a gente se enganar, porque Deus conhece a gente lá dentro. Talvez nós é que não conheçamos a nós mesmos. E tenhamos a certeza de que Deus, assim como ouviu a oração de Salomão, assim como Paulo nos diz que ele nos ajuda com a intercessão do Espírito Santo por nós, tenhamos a certeza de que ele vai estar sempre do nosso lado, nos dando aquilo de que a gente necessita para que a gente possa perseverar nos seus caminhos, desde que a gente peça com sinceridade de coração. Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece as nossas prioridades, mas Ele está disposto, sempre disposto a nos dar a mão e a nos ajudar a caminhar na sua direção. Tenhamos essa fé, façamos esse pedido com confiança e nos esforcemos para mudar o rumo das nossas vidas. Um grande abraço para vocês. Quem não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Divulguem o nosso trabalho. Sejam nossos parceiros nesse projeto de evangelização. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa.